Imagina a seguinte cena. Tipo, a gente entra na padaria e a transação é recusada na maquininha. Uhum. E não por falta de dinheiro na conta, né? Exato, não por falta de saldo, mas porque um aplicativo de sustentabilidade que está integrado ao nosso perfil de cidadão detectou que a nossa cota de carbono da semana já estourou. Ou, tipo, porque a nossa taxa de imposto não caiu no sistema. Certo, vamos desempacotar isso, porque parece um roteiro de ficção científica distópico, né? Com certeza. Mas, segundo a perspectiva que a gente vai explorar hoje, a fundação tecnológica, para que isso aconteça de forma automatizada, tipo, já pode estar instalada no poste de luz da nossa rua agora mesmo. É um cenário que, assim, muda completamente a forma como a gente olha para a tela do celular e para a conveniência do nosso dia a dia. E hoje nosso mergulho profundo vai exatamente nessa direção, sabe? Aham, eu tô bem curiosa. Nós vamos analisar detalhadamente a infraestrutura digital global, as chamadas cidades inteligentes e o que tudo isso significa para o controle governamental. Isso. As palestras que estamos dissecando trazem uma visão de mundo muito específica, sabe? Sim, bem específica mesmo. Análises geopolíticas, críticas contundentes a órgãos internacionais, tipo as Nações Unidas, e até interpretações literais de profecias bíblicas. Exatamente. Como a gente sai da pura teoria e entra na engenharia real dessa estrutura de vigilância em 1948. No momento exato da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a arquitetura dessa masmorra digital não começou com a internet, mas com uma sutil e perigosa mudança no conceito ocidental do que é um direito. Olha, eu já estudei trechos dessa declaração e ela parece apenas um documento histórico fundamental para proteger as pessoas dos horrores pós-Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. É a visão mais comum. Como ele transforma algo focado em proteger humanos numa espécie de armadilha legal? O que é fascinante aqui é que a chave de toda a estrutura está justamente nas palavras direitos humanos. Ele faz uma distinção brutal entre direitos inalienáveis e direitos humanos. Tá. Qual seria a diferença prática? Direitos inalienáveis, tipo aqueles que fundamentam a Constituição dos Estados Unidos, são interpretados como garantias dadas por uma força maior, sabe? Pelo Criador. Ah, entendi. Eles nascem com a pessoa. Exato. Um governo não pode conceder a vida ou a liberdade original de alguém, e, portanto, não tem a jurisdição de retirar isso da pessoa. Entendi. É como um direito de nascença inviolável e imutável. Perfeito. Já o termo direitos humanos muda o dono da bola. Se é o governo ou uma entidade internacional burocrática que te concede um direito, essa mesma entidade detém o poder legal de alterar os termos de uso. Isso só como assinar os termos e condições de um aplicativo sem ler, sabe? Essa analogia é perfeita. A gente acha que é dona do software, mas a empresa pode mudar as regras no meio do contrato. Mas, voltando ao documento da ONU, eles fizeram isso de propósito. O preâmbulo da Declaração da ONU cita direitos inalienáveis, mas, nas páginas seguintes, abandona o termo completamente. O documento passa a tratar as liberdades como concessões do Estado. E o foco principal da preocupação recai sobre o artigo 29. Mas o artigo 29, se não me falha a memória, é basicamente aquela regra de convivência cívica clássica, de que o nosso direito termina onde começa o da sociedade, não é? Ele fala sobre limitações justas para manter o bem-estar geral. Onde está o veneno nessa premissa? O perigo é a infinita flexibilidade do que significa bem-estar geral. Ou, como o documento também cita, os propósitos e princípios das Nações Unidas. Tá, e quem define esses propósitos? Aí que tá. Se a entidade decide que o propósito maior do momento de crise é, digamos, uma pauta climática radical, os direitos individuais tradicionais, a liberdade de locomoção, de privacidade ou de consumo podem ser legalmente suspensos. Sobre a justificativa moral inquestionável de proteger o nosso lar comum, né? Exatamente isso. É como se a fundação legal dissesse, nós garantimos a liberdade, mas apenas enquanto ela for conveniente para os nossos grandes objetivos globais coletivos. O contrato tem letras miúdas. E como essa ginástica de 1948 salta para o cenário de tecnologia de ponta atual? O grande elo de ligação acontece através da famosa Agenda 2030,
também da ONU, mais especificamente no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16.9. 16.9. E o que diz essa meta? A meta oficial e pública desse objetivo é fornecer até o ano de 2030 uma identidade legal e registrada para todas as pessoas do planeta, começando obrigatoriamente pelo registro de nascimento. Mas sejamos pragmáticos por um segundo. Fornecer documentos oficiais para populações invisíveis é realmente algo nefasto? Pensem em crianças em áreas rurais isoladas de países em desenvolvimento que não têm certidão de nascimento. Elas não conseguem matrícula numa escola pública, não têm acesso a campanhas de vacinação, elas tecnicamente não existem para o Estado que deveria protegê-las. Dar uma identidade legal me parece uma questão de dignidade básica, não uma manobra de controle. Ele relata o período em que trabalhou em regiões montanhosas bem remotas, ali entre o Azerbaijão e o Irão. Ele lidou com famílias na extrema pobreza, que simplesmente não podiam pagar pelas taxas exigidas para registrar os recém-nascidos. Que situação. E ele viu de perto como essas crianças eram sistematicamente barradas do sistema educacional, porque no papel frio do Estado, elas eram fantasmas. Então, a objeção primária dele não é sobre a criança marginalizada finalmente ter um pedaço de papel com o nome e a foto dela. De forma alguma. A objeção contundente é sobre o que esse esforço global inquestionável legitima em termos de infraestrutura tecnológica. Como assim? Logo após a criação da Agenda 2030, formou-se uma imensa coalizão chamada Aliança ID 2020. ID 2020. Isso. É nesse ponto que governos se unem a corporações gigantes da tecnologia, como a Microsoft, para criar não um documento impresso em cartórios locais, mas um ecossistema global integrado de identificação digital. Então é nesse momento que saímos do cartório poerento da cidade e entramos nos servidores em nuvem do Vale do Silício. Precisamente. Fórum interno vazado da Microsoft, que faz parte dessa aliança, onde o debate já girava em torno de quem governaria esse gigantesco sistema global de ID. Eles já estavam debatendo a governança do sistema. Sim. E a frase específica desse vazamento captura o tamanho do projeto. O texto dizia que participantes do sistema não poderão comprar nem vender bens ou serviços sem estar acoplados a esse padrão universal de identificação digital. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Não poder comprar nem vender absolutamente nada sem estar digitalmente catalogado e validado pela rede. Mas como os países independentes estão lidando com essa transição na prática? Porque um sistema assim não é ativado da noite para o dia no mundo inteiro. Não, de jeito nenhum. Acontece de forma gradual e sempre adaptada às urgências locais, mostrando como governos aproveitam crises temporárias para aprovar infraestruturas de monitoramento permanentes. Dá um exemplo de como isso acontece. No Reino Unido, por exemplo, o ímpeto por identidades digitais obrigatórias foi vendido para a população como a ferramenta definitiva para combater a crise de imigrantes ilegais trabalhando no país. Ah, entendi. Eles usam uma crise como alavanca. Exato. No México, eles citam um grande acordo com o Banco Mundial que está efetivamente condicionando a capacidade legal de um cidadão exercer qualquer profissão a uma identidade digital unificada até 2026. Na Tailândia, a mesma coisa, vinculando cartões SIM de celular à ID digital acabando com o anonimato. Mas, refletindo sobre a nossa própria rotina, a sociedade moderna sempre exigiu carteira de trabalho, carteira de motorista. Por que a versão instalada no celular atrai tanto pânico? Para a maioria, é só uma versão mais eficiente que não rasga, né? A diferença fundamental não é o formato físico virando pixels, é o princípio da interoperabilidade. Interoperabilidade. Carteira física de couro. Os cartões ali são blocos de informação isolados. Se a gente mostra a carteira de motorista numa blitz, o sistema de saúde não fica sabendo disso instantaneamente. E a Receita Federal não é alertada. São gavetas de arquivos separadas. Certo. Mas uma identidade digital moderna opera através de APIs, que são como nervos conectando todos os bancos de dados do governo e do mercado em tempo real. Então, no momento em que alguém usa a biometria do documento digital para, digamos, pagar uma taxa simples para pescar no fim de semana,
O sistema financeiro, o sistema de saúde, os antecedentes criminais e as câmeras de fronteira podem saber exatamente quem e onde essa pessoa está naquele milissegundo. Exatamente isso. O banco de dados deixa de ser um repositório passivo e passa a ser uma malha ativa de vigilância unificada. No caso da Índia, para mostrar isso. Ah, o sistema Aadhaar da Índia, né? Isso. Estamos falando do maior banco de dados biométrico da história do mundo. Cerca de 90% da enorme população indiana já está cadastrada lá. E como esse Aadhaar funciona na prática nas ruas da Índia? É só um número? É um número único de 12 dígitos, sim, mas está profundamente ligado à biometria pesada de cada corpo, leitura detalhada da íris e a gravação permanente das 10 impressões digitais. Caramba! E isso é obrigatório? Oficialmente, o governo promove como voluntário, mas o que a engenharia social torna a realidade muito diferente. Sem estar com a biometria ativa no Aadhaar, um cidadão indiano, na prática, não consegue pagar os impostos, é impedido de abrir uma conta bancária básica ou acessar programas de subsídios para comprar sementes se for um agricultor. O sistema é voluntário apenas se a pessoa aceitar virar um exilado econômico da sociedade moderna. Isso me faz conectar os pontos com um detalhe importantíssimo. Ter uma identidade digital integrada é só metade da equação de controle. O círculo se fecha de verdade quando o próprio dinheiro se torna nativamente digital e programável. A Nigéria funciona como um estudo de caso tenso. Lá, a imposição da identidade digital colidiu de frente com a tentativa de adoção em massa da moeda digital de Banco Central, a CBDC, que batizaram de e-Naira. E, para quem nos ouve entender a distinção aqui, não estamos falando do dinheiro digital prático que a gente já usa, tipo transferências instantâneas. A diferença essencial de uma verdadeira CBDC não é apenas estar na tela, é ser intrinsecamente programável por quem a emite, não é? Você tocou no coração do problema. Com métodos eletrônicos comuns, o banco só facilita a transação. Com uma CBDC real, o Banco Central ganhou o poder de programar como, quando e onde aquela moeda específica pode ser gasta. Sobre esse modelo, o dinheiro deixa de ser uma reserva de valor neutra e passa a funcionar como um mero token de permissão estatal. E como foi a reação na Nigéria? A tentativa do governo de forçar essa adoção gerou um medo de confisco tão profundo que a população comum se voltou massivamente para redes descentralizadas como o Bitcoin. Foi uma legítima rebelião social contra o controle estatal absoluto. Fazendo uma analogia para a nossa realidade, imagina se o sistema de transferência do nosso país operasse cruzado com a nossa identidade de saúde governamental. O software poderia bloquear o pagamento no supermercado se a pessoa tentasse comprar bebida depois de um exame de sangue ruim. É o cruzamento do saldo com obediência comportamental, né? O conceito de acesso condicional. Exatamente. O acesso condicional deixa de ser teoria e ganha as ruas. Mas para exercer esse acesso condicional perfeito, o sistema precisa de olhos e ouvidos no mundo físico. E é aqui que a gente entra nas chamadas cidades inteligentes. Isso. De nada adianta o governo ter o direito legal sobre a pessoa e a moeda programável, se eles não conseguirem monitorar por onde o corpo físico transita. O curioso é que o conceito das cidades inteligentes é vendido como o auge da conveniência sustentável. Aquele congresso em Barcelona, com semáforos integrados à inteligência artificial para acabar com os engarrafamentos. E as cidades criando gêmeos digitais, como em Singapura, para simular o trânsito, ou sistemas em Tóquio mandando alerta de terremoto. Tudo isso parece o tipo de infraestrutura ágil pela qual a gente implora. Qual é o problema fatal de ter uma cidade que responde às nossas necessidades? Se conectarmos isso ao quadro geral, o problema inerente é que a mesma lente de câmera inteligente que otimiza o semáforo constrói um registro histórico indelével do padrão de movimento de cada cidadão a cada segundo. Entendi. Ele alerta que essa conveniência é a isca perfeita para validar a perda de privacidade. O perigo é quando esses pequenos sensores convergem num panóptico de vigilância onipresente. O conceito urbano da cidade de 15 minutos. O caso de Oxford. Isso. Que é uma ideia de planejamento onde a população tem creches, clínicas e mercados a uma curta distância a pé, esvaziando as vias expressas. Esse design, com a engenharia social da União Soviética,
não é um salto interpretativo muito dramático? É um paralelo que causa um choque intencional, com certeza, mas ele justifica essa ponte usando a cicatriz da própria biografia dele. O autor conta que viveu pessoalmente sob a vigilância da KGB, no Azerbaijão soviético. Ah, então ele sentiu isso na pele. Sim, é que a infraestrutura física invariavelmente dita os limites do comportamento moral. Ele alerta que a cidade de 15 minutos estabelece uma cerca tecnológica invisível, um raio exato dentro do qual um cidadão é autorizado a existir sem emitir alertas nos algoritmos. Então, se juntarmos as peças, a identidade está entrelaçada a tudo, o dinheiro é programável e a cidade é delimitada por sensores, o comando central poderia apertar um botão e definir que a carteira digital de alguém simplesmente não reconhece mais nenhum pagamento fora daquele raio de 15 minutos da residência? É o retorno do confinamento geográfico ao estilo soviético, só que executado silenciosamente por software e chips, não por policiais armados nas ruas. É isso que consolida a masmorra digital. E as paredes dessa masmorra adentram até as nossas casas por meio dos medidores inteligentes de energia. Medidores de luz. Como a simples medição de energia pode se voltar contra a gente. Relata um diálogo perturbador que teve num voo com o executivo que fabrica esses medidores. O executivo confirmou que os dados coletados a cada milissegundo não servem só para faturar a conta. O padrão de picos revela a rotina íntima da casa. Nossa, sério? Sim, os algoritmos deduzem o horário exato em que a família acorda, se a casa ficou vazia por dias, ou até a ausência de uso em horários que denunciam se as pessoas saíram para um culto religioso, por exemplo. O que isso quer dizer na prática é que o processo de perfilamento é passivo. A pessoa não precisa nem ter um smartphone na mão enviando localização. O simples hábito de ferver uma chaleira elétrica de madrugada alimenta o sistema. Sem dúvida. E para não deixar escapar a dimensão punitiva financeira desse maquinário, o autor relata mais um evento marcante. Ele estava presente e sofreu perdas na crise bancária em Chipre. Aquele episódio do confisco europeu. Exato. Onde os bancos na madrugada impuseram uma redução forçada de saldo massiva para salvar o sistema. Ele viu a fragilidade aterrorizante do saldo que só existe como pixel numa tela. Quando as notas somem, a população fica sem mecanismo palpável de resistência. O cidadão passa a policiar os próprios pensamentos por medo de ser desclassificado da vida moderna. Bom, depois de enxergarmos que a armadilha se fecha de todos os lados, o que sobra? O autor só toca uma sirene de colapso inevitável ou ele de fato oferece alguma trilha tática de saída para quem nos ouve e ficou assombrado com tudo isso? Ele oferece um rigoroso manual de tática, sim. Toda essa análise deságua na interpretação teológica milenar que norteia a conexão com o livro do Apocalipse. Isso. Todo esse maquinário tecnológico é a execução literal da profecia sobre a marca da besta, onde a participação do comércio da humanidade é condicionada à submissão a uma ordem global. Então, as identidades digitais seriam as engrenagens montando a base física dessa marca da besta? Mas como ele explica a falta de resistência das pessoas? Porque, historicamente, a massa não acorda alegre dizendo hoje vou descartar meus direitos e ceder minha privacidade. Ele ilumina isso evocando o livro de Daniel, capítulo 3, a história da estátua de ouro forjada pelo rei Nabucodonosor na Babilônia. E como isso se conecta com a tecnologia? Lembra que aquela estátua gigante não caiu do céu da noite para o dia. Foi edificada pacientemente, tijolo por tijolo, à vista de todos. A multidão assistiu aos fornos fumegarem com antecedência. Do mesmo modo, a infraestrutura global de códigos, cidades inteligentes e CBDCs são a nova fornalha sendo montada abertamente, com desculpas eufemísticas de progresso eficiente. Caramba! A diretriz primordial é repensar a moradia. Ele exorta o êxodo planejado, instigando o público a sair dos epicentros metropolitanos estrangulados por câmeras rumo ao campo. Mudar para o interior, então. Isso, para readquirir a soberania alimentar e hídrica de um lar isolado, diminuindo a dependência das smart cities. Em segundo lugar, a prática firme de detox digital. Desligar tudo no fim de semana? Exato. Desligar roteadores e telas para fraturar o grilhão neuroquímico de dependência fabricado pela dopamina das Big Techs.
O que, convenhamos, é um ótimo conselho psiquiátrico urgente para qualquer pessoa estressada hoje em dia, independentemente de temer ou não uma ditadura cibernética. Com certeza, faz bem para a saúde mental. Mas e sobre o dinheiro? Como ele recomenda enfrentar o travamento repentino dessas moedas digitais? Aí entram as memórias dele no Afeganistão. Ele aconselha forjar redes rudimentares de escambo baseadas em ofícios de sobrevivência. Quando os bancos ruíram na zona de guerra, quem prosperou foram os marceneiros, os agricultores, quem sabia suturar uma ferida. Habilidades práticas, né? Sim. E itens analógicos. Ele cita que antibióticos essenciais, isqueiros e até garrafas de uísque como o Jack Daniels viraram a verdadeira moeda forte. Dólares digitais não valiam nada. Abandonar empregos e fugir para o mato para estocar sacos de feijão não resultaria tragicamente em isolar essas pessoas, separando elas da humanidade solidária normal? A pergunta é central, mas o objetivo dele não é criar ermitões paranoicos. Ele argumenta com bases sociológicas que, durante lockdowns e vigilância severa, a verdadeira capacidade compassiva seca nas ruas vazias. As pessoas ficam com medo de ajudar o vizinho por causa das câmeras e do crédito social. Ah, entendi. Os piores lockdowns recentes que ele presenciou não foram algoritmos de vigilância que garantiram um prato de sopa para o vizinho doente. Foram as pequenas teias de confraria, os encontros velados fora do radar do panóptico, que dividiram suprimentos. Ele defende a criação de redes de confiança incorruptíveis que possam dizer não a chantagens no futuro. É, inegavelmente, uma argumentação provocadora e de um peso avassalador. Faz a gente parar para repensar cada clique e deslize na tela do celular. Chegamos ao remate da nossa análise. Recapitulando, nós saímos da retórica da ONU em 48, vimos como identidades digitais unificam bases de dados. Entramos na sedução das cidades inteligentes e seus sensores. E fechamos com o dinheiro programável e essa visão apocalíptica de resistência analógica do autor. Corretamente. Quando a gente fala do futuro das cidades, muita coisa vem à mente. Carros elétricos, ciclovias, prédios inteligentes, câmeras por todos os lados. Agora, isso não é só imaginação. Existe de fato, está tudo documentado. Por trás desse cenário, existe toda uma rede global de organizações, metas e planos que quase nunca aparecem nos noticiários comuns. Uma dessas redes é o chamado C40 Cities. E quando esse nome se encontra com outra expressão famosa, Agenda 2030 ou Agenda 2030, muita gente se pergunta, afinal, o que está sendo desenhado para as grandes cidades do mundo? Estamos caminhando para um modelo mais sustentável ou para um sistema de controle cada vez maior? Anne White diz que devemos sair das cidades para o campo, onde podemos plantar nosso próprio alimento, porque no futuro, por causa das associações, confederações e sindicatos, quem quiser sair das cidades não poderá. Assim, para entender isso, a primeira coisa que devemos fazer é responder o que é o C40. O C40, Cities Climate Leadership Group, é uma rede internacional que reúne prefeitos de grandes cidades do planeta. Ele nasce em 2005, quando algumas metrópoles, lideradas por Londres, começam a se organizar em torno do tema das alterações do clima. A ideia era simples: se os governos nacionais se movimentam devagar, as cidades, onde vive a maioria das pessoas, poderiam se unir e agir mais rápido. Hoje, esse grupo reúne perto de 100 grandes cidades, representando centenas de milhões de pessoas e uma parcela significativa da economia mundial. Na prática, o C40 oferece um espaço de cooperação. Prefeitos trocam experiências, assinam declarações conjuntas, usam pesquisas técnicas produzidas por especialistas e assumem compromissos públicos de reduzir emissões e adaptar suas cidades às alterações do clima. O ponto-chave é: o C40 não é um governo mundial, um exército ou polícia. Ele é uma rede de cidades, só que é uma rede com muito peso econômico e político. Quando prefeitos de capitais globais se juntam e falam com uma só voz num evento internacional, isso influencia nos debates, nos acordos e, claro, políticas públicas dentro de cada país.
E o que é que o C40 quer, oficialmente? Qual é o seu objetivo? Na narrativa deles, o objetivo é claro: enfrentar a crise do clima. Isso significa reduzir rapidamente as emissões de gases de efeito estufa, segundo eles, é claro, preparar as cidades para enchentes, ondas de calor e eventos extremos, melhorar a qualidade do ar e, ao mesmo tempo, gerar empregos em setores considerados verdes. Eles falam em metas como cortar emissões pela metade até 2030, caminhar para emissões líquidas zero até meados do século e criar dezenas de milhões de empregos verdes ligados à transição energética, à construção sustentável e à mobilidade limpa. Em documentos e relatórios, o C40 descreve as principais frentes de ação. No transporte, a meta é diminuir o protagonismo do carro individual, fortalecer o transporte público, criar mais infraestrutura para bicicletas e incentivar veículos elétricos. Na energia e construção, o foco é tornar edifícios mais eficientes, substituindo fontes fósseis por fontes renováveis. Do lixo e consumo, a proposta de diminuir desperdício, incentivar reciclagem e moderar o consumo de produtos com grande pegada de carbono. É exatamente nessa área de consumo que surge um dos relatórios mais polêmicos associados ao C40. Em 2019, eles lançaram, junto com parceiros técnicos, um documento chamado algo como O Futuro do Consumo Urbano em um Mundo de 1,5 grau. Nesse relatório, os autores fazem simulações de como seria o mundo se as cidades adotassem mudanças de estilo de vida suficientemente fortes para manter o aquecimento da temperatura da Terra dentro dos limites do Acordo de Paris. Agora, a Bíblia fala algo a respeito do consumo controlado. Em Apocalipse 13, 15 e 16, fala de um poder que vai controlar a economia do planeta e quem não tiver a marca do poder de Roma não poderá comprar nem vender. Eles não podem simplesmente implantar o sistema do nada. Tem de haver um motivo, uma forte razão e, como temos visto, o fator do clima será um forte argumento para a implementação do decreto dominical. Mas vamos continuar vendo o que mais eles pretendem com essa Associação Internacional de Cidades. Então, nesse relatório, uma de suas preocupações é o controle do consumo, porque isso está afetando o clima do planeta e então precisamos fazer mudanças no estilo de vida, no consumo, para manter a temperatura do planeta estável. Essas simulações incluem cenários progressivos e cenários ambiciosos. Nos cenários mais ambiciosos, os números são bem radicais. Consumo zero de carne, zero de laticínios, nenhum carro particular, poucos voos de avião por pessoa, consumo muito mais baixo de roupas novas e eletrônicos. Em outras palavras, o relatório explora um mundo em que as pessoas mudam drasticamente seus hábitos de consumo para reduzir emissões. E você já está acostumado com aquela frase: em 2030, você não terá nada e será feliz. De acordo com o propósito dessa organização, controlando o estilo de vida das pessoas, o consumo, eles vão poder controlar a temperatura do planeta. Obviamente, essa narrativa é só para inglês ver, né? Porque, na realidade, não funciona nada. No dilúvio, aconteceu a maior tragédia dos desastres ambientais e as pessoas não estavam queimando combustíveis fósseis, elas não estavam emitindo gases de efeito estufa na atmosfera. Elas estavam transgredindo a lei de Deus e o desastre veio por causa disso. E agora, no final, será a mesma coisa. A Bíblia diz que a terra será destruída por causa dos moradores, porque eles abandonaram a lei, quebraram o pacto eterno. Você pode conferir isso em Isaías 24. Então, todas essas medidas servem somente para o controle e poder penalizar o povo que guarda o sábado. Mas o povo de Deus não será pego de surpresa. Mais à frente, veremos as citações de Ellen White sobre as condições de vida nas cidades e o que devemos fazer a respeito. Agora vamos ampliar o quadro e olhar para a Agenda 2030.
Em 2015, a ONU aprovou um grande pacote de metas globais conhecido como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS. São 17 objetivos que vão desde erradicar a pobreza e acabar com a fome, até promover igualdade de sexo, garantir educação de qualidade, proteger oceanos, florestas e, claro, combater as alterações do clima. A Agenda 2030, oficialmente, é apresentada como um plano de ação para pessoas, planeta e prosperidade. Ela não é uma lei mundial com força policial própria. Ela é somente um conjunto de metas e indicadores que os países aceitaram de forma voluntária como um roteiro para políticas públicas até 2030. Alguns governos abraçaram com entusiasmo, outros passaram a criticar, dizendo que isso representa uma forma de governança global que fere a soberania nacional. E onde o C40 entra nisso? As cidades dessa rede se colocam como uma espécie de braço humano dessa agenda. Em documentos oficiais, a ONU destaca cada vez mais o papel das cidades para implementar os ODS. Prefeitos participam de cúpulas, relatam o que estão fazendo e são apresentados como atores essenciais para que as metas saiam do papel. O C40, então, funciona como uma espécie de acelerador urbano da Agenda 2030, focado no clima, mobilidade, energia, resíduos e planejamento urbano. Isso significa que, na prática, quando você vê políticas como zonas de baixa emissão, expansão de ciclovias, estímulo à densidade urbana, combate a carros em certas áreas e metas de neutralidade de carbono, muito disso está conectado ao discurso dos ODS e do C40. Eles trabalham juntos. Não necessariamente porque a ONU mandou, mas porque prefeitos, governos e técnicos adotaram essa linguagem e essas metas como norte. No Brasil, temos as cidades filiadas como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza e Salvador como as cidades que estão filiadas a essa organização. Agora chegamos então a um ponto bem delicado. Será que tudo isso leva a cidades mais sustentáveis ou a cidades de controle? Uma das ideias urbanísticas mais citadas hoje é a da cidade de 15 minutos. A proposta, em resumo, é esta: organizar a cidade de tal maneira que cada pessoa possa encontrar o essencial: trabalho, escola, igreja, supermercado, lazer, serviços básicos a 15 minutos de sua casa, seja de caminhada ou de bicicleta. À primeira vista, isso parece só uma tentativa de resgatar o poder do bairro, reduzir o tempo de deslocamento e diminuir o trânsito e poluição. O C40 abraça essa ideia com força. Eles falam em bairros verdes e prósperos, em planejar o crescimento urbano para aproximar moradia e serviços, reduzir dependência do carro, criar espaços mais humanos para pedestres e ciclistas. E já existem projetos piloto e programas dedicados a implementar esse modelo em diferentes cidades. Ao mesmo tempo, porém, essa narrativa se conectou em muitos lugares a políticas de restrição de carros, taxas para entrar em certas áreas, zonas proibidas a veículos mais antigos, redução de vagas de estacionamento, calçadas ampliadas e ruas fechadas em determinados horários. Em si, cada medida tem uma justificativa ambiental ou urbanística, mas, quando somadas, elas mudam profundamente a forma como a cidade funciona. É nesse contexto que surgem as preocupações com o controle. Em várias partes do mundo, teorias começam a circular dizendo que a cidade de 15 minutos seria o primeiro passo para algo mais duro, mais forte, algo de maior controle. Um sistema em que o morador só poderia circular dentro de um setor, teria seu deslocamento monitorado, seria multado por sair demais do seu bairro e acabaria vivendo, na prática, uma espécie de prisão a céu aberto.
Então, os documentos oficiais que definem o conceito da cidade de 15 minutos não falam em proibir deslocamentos nem em trancar pessoas em bairros. Eles falam em proximidade, mobilidade ativa e qualidade de vida. E boa parte da imprensa tratou as teorias mais extremas como desinformação ou algo conspiratório. Ao mesmo tempo, não dá para ignorar que técnicas de controle de tráfego, câmeras inteligentes, reconhecimento de placas, reconhecimento facial e até experimentos de créditos de carbono pessoais já são discutidos em vários fóruns. Então, qual é a linha que separa uma cidade eficiente de uma cidade controladora? Ela passa por alguns pontos críticos. A forma como as leis são feitas, o quanto a população participa das decisões, o nível de transparência no uso de dados, a existência de limites claros para a vigilância e para o uso de punições baseadas em comportamento. Até aqui, olhando para o C40 e a Agenda 2030, podemos dizer o seguinte: eles desenham um modelo desejado de cidade compacta, conectada, com menos carro, mais transporte coletivo, consumo moderado, metas de carbono bem definidas, e então eles oferecem ferramentas técnicas, relatórios e metas para convencer prefeitos, governadores e presidentes a irem nessa direção. Já o grau em que isso vai virar controle rígido e detalhado na vida de cada cidadão vai depender das leis que forem aprovadas, dos sistemas digitais que forem implementados e do tipo de governo que estiver no comando. Em muitas grandes cidades, o movimento é claro: mais câmeras, mais sensores, mais integração de dados, mais metas do clima e mais pressão sobre transporte, energia e consumo. Em alguns casos, isso é visto como um avanço civilizatório, em outros, como perda da liberdade. A mesma política que uma pessoa enxerga como proteção do clima, outra vê como mais um passo rumo a um sistema de vigilância permanente. Por isso, quando se fala de C40, Agenda 2030 e o futuro das cidades, é importante frisar esses dois extremos. De um lado, a visão ingênua de que tudo isso é apenas filantropia e bondade, sem impacto sobre liberdades individuais. De outro, a visão de que já existe um decreto secreto garantindo que ninguém mais poderá comer carne ou atravessar o bairro sem um passe digital. Entre esses dois extremos existe um terreno real, um conjunto de planos, metas e redes de poder com nome, sobrenome, relatórios, fotos de cúpulas e documentos que qualquer pessoa pode baixar da internet. Ali está, preto no branco, a direção que se pretende dar às cidades. Menos emissões, menos carros, menos consumo de certos produtos, mais dados, mais integração digital e mais protagonismo das grandes metrópoles no cenário internacional. Então, vemos que para um futuro bem próximo, viver nas grandes cidades não será uma coisa muito boa assim, pois significa perder privacidade e ser totalmente controlado. Será muito difícil viver nas cidades. Controle de espaço, controle de consumo, alimento e o pior, até o de consciência. Então, veremos agora o que Ellen White nos diz a respeito desse tempo em que eles vão implantar essas cidades inteligentes. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Repetidas vezes, o Senhor tem dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois, no futuro, o problema de comprar e vender será muito sério. Devemos começar agora a atender às instruções que repetidas vezes nos têm sido dadas. Sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Carta 5, de 1904. Outra vez, falando das organizações, associações, confederações e sindicatos nas cidades, ela disse que não é plano de Deus que nos unamos a essas uniões. Durante anos, me foi ministrada a revelação especial acerca de nosso dever de não centralizar nossa obra nas cidades.
O bulício e confusão que enchem essas cidades, as condições que nelas criam as uniões trabalhistas e as greves, tornar-se-ão grandes desvantagens para a nossa obra. Os homens procuram obter os elementos empenhados em diferentes profissões que se filiem a certas uniões. Esse não é o plano de Deus, mas de um poder que não devemos jamais reconhecer. A palavra de Deus está se cumprindo. Os ímpios estão se juntando em molhos, prontos para serem queimados. Testemunhos Seletos, volume 3, página 115. Os sindicatos e confederações do mundo são uma armadilha. Conservai-vos fora e longe deles, irmãos. Nada tenhais a ver com eles. Por causa dessas uniões e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante seu trabalho nas cidades. Minha advertência é: conservai-vos fora das cidades. Não edifiqueis sanatórios nas cidades. Educai o povo a sair das cidades para o campo, onde possam obter seu pequeno pedaço de terra e fazer um lar para si e para seus filhos. Nossos restaurantes devem estar nas cidades, pois de outra maneira os obreiros desses restaurantes não poderiam alcançar o povo e ensinar-lhe os princípios do viver sadio. E no presente, temos de ocupar casas de cultos nas cidades, mas dentro em breve haverá luta e confusão nas cidades, que os que quiserem abandonar não o poderão fazer. Devemos estar preparando-nos para esses acontecimentos. Essa é a luz que me é dada. Boletim da Conferência Geral, 6 de abril de 1903. Assim, queridos, não estamos preparados completamente ainda para sairmos das cidades. Alguns já conseguiram, é verdade, e louvado seja o Senhor por causa disso, graças a Deus. Mas a maioria do povo de Deus ainda não está se preparando para sair das cidades. E isso é muito triste. E um grande número será pego de surpresa, e aquilo que não puderam fazer em tempos de paz, deverão fazer em tempos de angústia. Antes, a publicidade se dava através das ruas ou na entrada das cidades. Depois, passou a ser nas praças. Mais tarde, com a chegada da impressão, vieram os livros, as revistas e os jornais. Depois, o rádio, a televisão e agora a publicidade se dá através da internet. Com o avanço tecnológico, as pessoas não se preocuparam muito, já que a tecnologia sempre veio para facilitar a vida delas. Assim, ela era vista como uma simples ferramenta. Um martelo, um alicate, uma serra, uma enxada ou uma faca sempre foram considerados como uma simples ferramenta e, de fato, são. Assim, com a tecnologia da internet, muitos também acabaram pensando que se trata da mesma coisa, que tem a mesma função. Por exemplo, em vários países, em 2010, o governo distribuiu milhares de laptops aos alunos das escolas públicas e disse que se tratava de um ato de democratização da internet, para que todos pudessem ter acesso à rede mundial de computadores. Mas, ao analisar os índices, parece que, ao menos para essa função, não deu muito certo. Então, se trata de democratização ou de controle? E muitos pais dizem, mas eu controlo o que meus filhos estão vendo na internet. Lê do engano. Com a internet, os aparelhos utilizados para acessar são, de certa forma, a própria mensagem. Isto é, eu controlo e vejo que tipo de mensagem meus filhos estão vendo. Mas no caso dos celulares, por exemplo, o próprio aparelho já é a mensagem. Não se trata de escolher que aplicativo ou que mensagem meus filhos vão assistir, pois o próprio aparelho já é a mensagem. Uma criança que fica exposta à tela de uma televisão, ou de um celular, um tablet, etc., por determinada quantidade de minutos ao longo de vários dias, pode ter sérios danos em seu cérebro, comprometendo partes importantes para o desenvolvimento cerebral. E isso ocorre, na verdade, com todos, não é só uma criança. Mas até agora nós estamos falando só do aparelho, e nem falamos do software, dos aplicativos, das plataformas.
Paulo Munhoz Turreta, em seu livro Desliga Teu Celular e Acende Teu Cérebro, fala o quanto as grandes empresas da tecnologia estão controlando e induzindo as pessoas e mostra claramente como a inteligência artificial está invadindo cada vez mais a vida das pessoas e dos planos que existem para chegar a tal ponto de controlarem tudo na vida do ser humano. Há um livro escrito por uma professora de Oxford, especialista em inteligência artificial. O nome dela é Catriona Campbell. E nesse livro, Inteligência Artificial por Desenho, um plano para viver com inteligência artificial, o argumento central desse livro diz que basicamente nós somos ignorantes, somos equivocados, esquecidos, por isso temos que despojarmos e desconstruirmos da liberdade humana, da capacidade de raciocinar e decidir e aceitar que a inteligência artificial vai guiando nossas ações. E quando falamos de nossas ações, isso significa tudo, desde comer, qual quantidade, a que hora. É como que a inteligência artificial nos dissesse uma resposta de qual deve ser o nosso modelo de vida. E para isso, é claro, ela precisa de coleta de dados. Por isso, é importante ter sensores, chips no corpo, para que vá analisando todos os níveis hormonais, níveis de vitamina, ter basicamente a maior quantidade de coleta de dados possível, incluindo o reconhecimento facial para os estados de ânimo, estados psicológicos, e então a inteligência artificial vai nos dar um plano de vida que vai gerenciar tudo. E isso com a conclusão óbvia de que a vida vai terminar sendo totalmente artificial, uma vida não humana, porque haveremos deixado de lado um elemento distintivo do ser humano, que é a conclusão da inteligência e a vontade do livre-arbítrio. Não seremos livres, não seremos propriamente seres humanos. Ela diz o seguinte: a inteligência artificial irá aproximando progressivamente até que não possamos mais viver sem ela. Todo dispositivo será inteligente. A inteligência artificial nos entreterá, nos dirá o que comer e talvez, inclusive, o que fazer. Pior que isso ainda é a seguinte declaração: Yuval Harari planeja em seu Homo Deus a visão de um mundo onde o ser humano entrega sua liberdade aos algoritmos para eles atuarem cada vez que tenhamos que tomar uma decisão. Basicamente, é a mesma ideia. Ele disse isso em uma exposição no Fórum Econômico Mundial em junho de 2018, onde planeja que as companhias tecnológicas do mundo, que estavam todas ali presentes, devem unirem-se para poderem fazer essa transformação do ser humano guiada pela inteligência artificial. E segundo a professora Catriona Campbell, quando ela começa a falar das crianças, é muito preocupante. A fusão com a inteligência artificial será inevitável. Quem rejeitará a oportunidade de uma vida mais longa e um cérebro mais inteligente? A pressão social será um fator chave, porque quem se vai negar quando todos os demais fazem? Ela fala da pressão social, do contágio social. Inclusive, faríamos por nossos filhos. Por que não aparelhá-los com a tecnologia e deixar que a inteligência artificial guie a vida deles até os mínimos detalhes? E é interessante que, nesse capítulo, ela desenvolve a ideia da competitividade entre os pais, porque ninguém vai querer que seu filho seja o atrasado da escola. Basta que um só pai equipe o seu filho com a inteligência artificial para que todos os demais o sigam nessa concorrência. Isso é algo deveras preocupante, porque ela fala de uma mudança verdadeira do ser humano. Então, podemos ver que o objetivo é uma nova visão do ser humano, que busca destruir o próprio homem para assim transcendê-lo, ocupar o seu lugar, decidir por ele. Esse é o objetivo dessas pessoas que são consultores do Banco Mundial, das Nações Unidas e trabalham para o Fórum Econômico Mundial e, obviamente, trabalham nas grandes companhias tecnológicas do momento. Não são qualquer um,
São pessoas que estão envolvidas com o X da questão. E por isso também é muito mais preocupante, porque são as que propõem as ideias que logo acabam se transformando nos aplicativos em nossos celulares e vão unindo com uma série de dados gigantescos que vão colhendo de nossas atitudes, nosso comportamento, nossa conduta, nosso modo de caminhar e de nos comportar. Um dos cofundadores da grande empresa de busca, Sergey B., homem importante, obviamente, pela influência mundial da maior companhia que ele trabalha, atualmente no planeta, ele dizia o seguinte: uma vez que se una toda a informação contida na nuvem ao mesmo cérebro humano, esse é o projeto, por exemplo, de implantar um chip no cérebro que tem o objetivo de unir o conhecimento da nuvem de tal maneira que, se eu pensar em uma palavra, ou em uma data, ou sobre uma pessoa, e quero saber mais sobre ela, a nuvem da empresa, por exemplo, o GOGLE e tal, imediatamente vai responder diretamente ao meu cérebro, sem eu precisar ver o monitor. E estão fazendo muitos testes para isso. Se vão conseguir ou não, isso já é outra coisa. Mas há uma discussão muito grande a respeito disso, e o importante é que você saiba que eles já estão estudando essa possibilidade. Uma vez que se una toda a informação contida na nuvem ao mesmo cérebro humano, já não será o nosso cérebro que realizará as funções cognitivas, mas sim um cérebro artificial, muito mais inteligente que o teu cérebro. Isso é praticamente a terceirização do pensamento humano. Não vou precisar pensar mais. Mas qual o problema disso? Se eu não tenho que pensar, eu não vou mais à escola. A inteligência artificial vai assumir todas as funções do ser humano e todos os ofícios também. A inteligência artificial será capaz, através do aprendizado da máquina, ela será capaz, inclusive, de fazer até cirurgias e será melhor que qualquer médico, qualquer engenheiro, qualquer arquiteto. É o que estão planejando. Nesses processos de automatização, segundo o qual 40% da população mundial vai perder seus empregos até o ano de 2050. A Microsoft, por exemplo, nos próximos anos vai começar a contratar menos programadores, menos engenheiros de softwares, de código e de nada. Tudo será feito pela inteligência artificial. Ela vai contratar somente os que estudaram as ciências do comportamento humano, porque essas são as pessoas que terão a visão de levar a tecnologia mais além e têm a visão de ver um aplicativo completo. As grandes plataformas tecnológicas estão transformando não somente o tabuleiro político internacional para controlar a sociedade, impondo condutas específicas em cada usuário, muitas fisiológica e psicologicamente perigosas. Por exemplo, uma grande empresa do F branco e fundo azul tem feito muitos experimentos que têm sido publicados em certas revistas de psicologia para comprovar o efeito psicológico de uma postagem em diferentes classes da população. E é bem interessante ver como eles têm induzido as pessoas, e eles sabem como fazer isso. Através do algoritmo, eles têm induzido as pessoas a chegarem a certos estados emocionais, como depressão, raiva. Pode induzir as pessoas a terem certas reações psicológicas que, obviamente, depois são convertidas em ganhos financeiros por meio de vídeos, induzir determinada região de um país onde há uma forte luta racial a ter raiva por uma questão racial, e logo depois essa pessoa já estará pronta para receber uma mensagem que servirá como resposta ao seu estado emocional. Mais um exemplo, em 2012, utilizaram esse artifício para induzir a população a votar em Obama. Assim, essas empresas ganham milhões de dólares porque têm a capacidade de induzir a uma certa atitude psicológica e depois vende essa informação ao melhor interessado. E assim vão manipulando e controlando a população, o que é muito preocupante. Então, as pessoas têm a sensação de liberdade, espontaneidade,
podendo fazer de tudo, todos podendo ser atores, escritores, comentaristas profissionais, etc. Porém, debaixo das redes sociais, esconde um mecanismo não visível, o algoritmo, o qual pode ser usado de acordo com a vontade e o viés político dessas empresas. É por isso que algumas pessoas que defendem certos valores cristãos vivem perdendo seguidores, enquanto os que defendem os planos dela são agraciados e acabam ganhando milhares de seguidores. Assim, cada postagem que você faz, cada curtida que você dá, se fica uma determinada fração de segundos assistindo um vídeo curto, cada mensagem que você envia ou recebe, etc., tudo está registrado. Amanhã, eles já saberão quem eles vão cancelar. Dessa maneira, a inteligência artificial induzirá as pessoas a praticarem essas duas ações. Primeiro, a aceitar a marca de Roma e segundo, induzir as pessoas a odiarem os guardadores do sábado. Quando o povo de Deus receber a chuva serôdia para proclamar o alto clamor e sair a pregar com grande poder o último convite de Deus aos habitantes do planeta, a mensagem do terceiro anjo será exposta para todas as pessoas da terra. O homem do pecado também será exposto, e a lei de Deus será colocada em evidência perante todos os seres humanos. O mundo inteiro será levado a conhecer a desatendida lei de Deus, e cada um, por si só, deverá tomar a grande decisão de sua vida: obedecer às leis dos homens ou obedecer à lei de Deus. Isso causará muito incômodo nos líderes religiosos do eixo, e essa será a notícia que vem do leste e do norte, que provocará uma fúria tão grande no rei do norte que o levará a partir com tudo para cima do povo que guarda o sábado, como consta no livro de Daniel, no capítulo 11 e verso 44. Satanás ficará irado porque seus planos foram expostos pela mensagem do terceiro anjo. Os líderes religiosos farão esforços quase sobrenaturais para tentar abafar e calar esse odiado grupo de pessoas guardadoras do sábado. Por todos os meios, procurarão tirar a atenção do povo sobre esse assunto, pois muitos dos seus rebanhos sairão ao descobrirem a verdade. E esses líderes religiosos farão de tudo para aumentar o movimento em favor do domingo, o falso sábado. E nessa ocasião, Ellen White diz que seremos ameaçados com multas e prisões, e para alguns eles vão oferecer vantagens como o engodo. E aqui nós gostaríamos de falar como se dará esse oferecimento de vantagens. Possivelmente alguns vão aceitar essas vantagens porque ela fala também que uma classe numerosa de pessoas muito influentes e de renome vai abandonar nossas fileiras e ingressar nas fileiras do outro lado e vai usar seus talentos e influência para enganar e transviar pessoas da verdade. Isto é, a pessoa vai se vender. Então, veja como eles farão isso. Basicamente, funcionará como um suborno. E para realizar isso, eles vão utilizar pelo menos 3 métodos clássicos para recrutarem adventistas dispostos a aceitarem essas vantagens. Bem, essas vantagens passam, é claro, pelo livre acesso ao sistema financeiro para poderem comprar e vender e garantirem o pão de cada dia. Mas fora isso, existirá outras vantagens mais. Confira. Bem, a primeira coisa que eles vão tentar usar para convencer um adventista a abandonar o adventismo e se juntar a eles será o dinheiro. Eles vão oferecer dinheiro para subornar certos adventistas. Isso sempre funcionou muito bem em várias épocas e com muitas pessoas de todas as religiões. Eles sabem a quem oferecer essa proposta, pois eles vão estudar muito bem a pessoa e somente depois de ter um quadro completo da vida dela, ver se tem dívidas, se está precisando de dinheiro, etc. E então eles vão abordar a pessoa. O dinheiro funciona muito bem como um forte argumento por si só, e em muitos casos
Nem precisa de muita explicação. A pessoa acaba sendo convencida quase que imediatamente. Isso funciona muito bem para muitas pessoas. Outra coisa que eles vão trabalhar muito bem para pegar adventistas incautos será através do ego. Nesse quesito, muitos adventistas que têm vários títulos e honrarias, PhD disto, daquilo, vão cair facilmente nesse engodo. Pessoas que estão sempre em busca de aplausos de homens, que se preocupam com o que os homens estão pensando sobre eles, serão mais propensos a caírem, pois, ao terem o ego inflado, serão presas fáceis e vão acabar aceitando as vantagens. O terceiro método que eles vão usar, e vão usar muito bem, porque isso eles sabem fazer com maestria. Por isso, fiquem bem atentos para estarem preparados. O terceiro método será através da coerção. Agora, existem várias maneiras de aplicar a coerção. Eles podem usar alguma falha, algum deslize que descobrirem sobre você, ou podem usar terceiros, familiares, pessoas queridas como filho, mãe, etc., para convencerem a pessoa. Então, vamos supor que eles descobrem algo errado e poderão utilizar isso como chantagem para forçar a pessoa a aceitar essas vantagens, ameaçando a contar para alguém especificamente ou espalhar para todos. Então, através da coerção, eles podem utilizar de vários expedientes para forçar a pessoa a mudar de lado. Agora, eles podem também, através desse método, fazer o que eles faziam no tempo do período do chifre pequeno, quando havia várias maneiras para fazer a pessoa a mudar de ideia. E isso passa por vários métodos, vários meios, principalmente a tortura. E esses tempos estarão de volta nesse período. Agora, os verdadeiros adventistas vão recusar essas vantagens, nem vão considerá-las. Usarão somente a Bíblia, e assim como os mártires da Idade Média, eles vão falar: se pela Bíblia eles puderem provar que o sábado está errado, então esses adventistas cederão. Do contrário, manterão o firme propósito até o fim, enfrentando todas as consequências possíveis. E nesse tempo seremos enviados aos tribunais para testemunharmos a razão de nossa fé. E milhares que de outra forma não poderiam ser atingidos se converterão através desses testemunhos brilhantes, pois os argumentos apresentados deixarão os magistrados sem argumentos. Eles simplesmente vão falar que precisam cumprir a lei. E dessa maneira, possivelmente, alguns tenham que selar o testemunho com a própria morte, mas irão para o descanso por pouco tempo, pois serão acordados um pouco antes da volta de Cristo, na ressurreição especial. Outros não aceitarão as vantagens também e irão para as prisões, porque a obediência à palavra de Deus será considerada como rebeldia para com as leis humanas. Nesse período, a afeição será desconsiderada, e irmão desconhecerá irmão, e pai desconhecerá filhos, e filhos a pais. Maridos perderão todo o afeto por suas esposas e vice-versa, e entregarão uns aos outros. Coisas que hoje parecem coisas assim estranhas e de obscuras eras remotas, nesses dias serão normais, porque quando o coração é separado de Deus, coisas estranhas podem acontecer e o coração humano pode acabar sendo muito cruel. A coisa será tão séria, tão grave, que os santos vão falar: se nós soubéssemos que nossa pregação causaria tudo isso, nós teríamos permanecido em silêncio. Satanás tratará de atacá-los com cruéis tentações. O trabalho que eles fizeram parece grande demais e não podem concluir. Foi-se embora todo o ânimo, toda a motivação saiu deles, e veem-se em total desamparo, sem ninguém que os socorra. Estão quase a perecer, até que encontram abrigo nos braços daquele que é poderoso e nunca perdeu uma batalha.
Os embaixadores de Cristo nada têm a ver com as consequências. Devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. O Grande Conflito, páginas 609, 610. E mesmo que as coisas piorem e vão piorar, pois eles vão ter a sensação de que foi eles que provocaram a crise. Mas verão que a conduta deles está pautada pela palavra de Deus e nada fizeram de errado, e ganharão novo ânimo, mesmo porque as provações só aumentarão. A perseguição em suas várias modalidades é o desenvolvimento de um princípio que subsistirá enquanto existir Satanás e tiver o cristianismo poder vital. Ninguém poderá servir a Deus sem atrair contra si a oposição das hostes das trevas. Anjos maus o assaltarão, alarmados de que a sua influência lhes esteja arrebatando a presa. Homens maus, reprovados pelo seu exemplo, unir-se-ão aos anjos maus, procurando separar de Deus tal pessoa por meio de sedutoras tentações. O Grande Conflito, página 610. Tudo parecerá perdido, mas Deus colocará um freio nas ações de Satanás para garantir o avanço e a conclusão da obra, e o movimento então receberá uma importante ajuda do anjo que desce para se juntar à pregação da mensagem do terceiro anjo. Esse anjo tem uma luz tão poderosa que vai iluminar a terra com toda a sua glória, e assim a mensagem será levada a todos os habitantes do planeta, e a obra estará terminada. A conclusão da obra será de magnitude muito superior que aquela que ocorreu no início dela. O lado vencedor é o lado que a princípio estará por baixo, combatido, massacrado, mas no final será o lado vencedor. Esteja preparado para as provas vindouras e lembre-se, o preparo começa hoje, com uma vida na presença de Cristo. Talvez eles apliquem outros métodos, mas esses 3 são os mais prováveis, já que eles têm demonstrado eficácia nos resultados e vem funcionando muito bem ao longo dos anos. Deus nos abençoe e nos fortaleça para permanecermos de pé através por toda essa jornada e no grande dia possamos estar também de pé quando Ele voltar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.